Olá pessoal, hoje a entrevistada é Elaine Ourives. Ela é treinadora mental e reprogramadora vibracional. O que será que é isso? O que eu sei é que ela é famosa nas redes sociais. O Instagram dela tem mais de 1.300.000 seguidores. Ela é autora de 3 best-sellers. Foram muitos livros e 15 milhões deles vendidos. Olha só. O que ela faz com a nossa mente para a gente ser bem-sucedido? O que você faz, Elaine? Tudo bem? Prazer, obrigada. Prazer recebê-la. Gratidão. Me diz, o que é isso de reprogramadora vibracional? Lindo. Eu sou uma treinadora mental. Eu treino a mente das pessoas para o sucesso, para a riqueza, para ser milionário, para ser feliz, para encontrar o grande amor. Tudo isso é um treinamento mental. Eu me especializei em frequência vibracional. Eu sou uma treinadora especialista em frequência vibracional das emoções humanas. Você quer dizer o seguinte: se alguma coisa dá certo ou se alguma coisa dá errada, é por causa da nossa vibração interna? Que vibração seria o quê? Seriam os meus pensamentos. Se os meus pensamentos são positivos, as coisas vão dar certo. Se forem negativos, vão dar errado. É por aí? Não, mas sim. Explica. Não, mas sim por quê? Nossa frequência, ela é um código de barras informacional. O que eu quero dizer? É a soma, não é só o meu pensamento. Por isso que o pensamento positivo não funciona. Mas sozinho. Isso! Pensamento positivo funciona? Não. Deitado na cama, não. Exatamente. Então, o que funciona é a frequência vibracional. Então, o que seria a pergunta que você me perguntou? Eu preciso alinhar o pensamento com o coração, que é o sentimento, que são as minhas emoções. Não adianta eu pensar em riqueza, mas sentir frustração, culpa, angústia, reclamação, medo, escassez, falta. Então, é totalmente desalinhado. Então a frequência é um alinhamento com o meu pensamento, o meu sentimento, o meu comportamento, que seria energia cognitiva, energia emocional e energia física. Todos os meus comportamentos, as minhas ações vão gerar a minha energia física. Então eu tenho um alinhamento e vou unir isso com a fonte. Aí que entra Deus, aí que entra o Criador do universo, independente da religião que as pessoas têm. A fé, é ali que entra a fé. Ah, mas se eu tiver fé, a fé também é um alinhamento. Não adianta eu ter fé se eu não acredito em mim. Se eu não acredito. A fé é diferente da vibração. A fé é o alinhamento com a vibração. Isso aí. Tá. Eu vou unir. Mas o que é fé? A fé é acreditar em algo. A fé é acreditar em algo que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho aquela fé, eu acredito que eu posso, que eu consigo, que vai dar certo. É algo de dentro de nós. Então eu alinho tudo isso, o meu pensamento, o meu sentimento, o meu comportamento com essa fé. Porque aqui vai unir, independente da religião da pessoa. Ah, o que é a tua fé? É Buda, é o universo, é Jesus, é Deus, é quem? Não importa. Não importa. Mas existe isso, o universo está ligado nisso, então não importa qual é a tua fé. Tá. Quando você fizer esse alinhamento, aquilo que você quer vai acontecer. Mas mesmo que a pessoa tiver tido experiências muito ruins na vida, foi demitida num corte de gastos, a pessoa não sabe por que escolheram ela, já que ela era tão bem sucedida profissionalmente, e tá dando tudo errado. Como é que eu vou reprogramar no meio de tantas notícias ruins? A parte mais incrível da pergunta que você me fez é que o universo, ele tem leis. E dentro dessas leis do universo, digamos Deus, né? Ele deixou a nós um poder. O poder do livre-arbítrio. Então isso já nos dá a resposta que nós temos a escolha. Eu posso mudar minha realidade, independente do cenário que eu estou vivendo. Primeiro, esse que é o detalhe. Imagina se eu não pudesse, eu vivi uma vida fatalística, mas eu vou morrer nessa vida fatalística? Eu não tenho o direito de mudar minha vida, não importa o que eu faça, minha vida não vai mudar. Não é assim que funciona o universo. No momento em que eu decidi mudar, no momento que eu tenho consciência que eu posso mudar minha vida e que eu aprendo ou sei o que tem que ser feito, que é mudar minha frequência, mudar meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos, eu posso mudar minha vida. Então vamos voltar para a tua resposta para que eles possam entender. Então primeiro, todo mundo na face da Terra, 7 bilhões de pessoas no planeta tem o direito, a autorização divina de mudar a sua vida. Por que algumas mudam e algumas não mudam?
Porque você precisa de consciência. O que é consciência? É entender que eu posso mudar, que eu quero mudar, que eu mereço ser feliz, que eu nasci para ser feliz e que eu quero viver uma vida melhor. Enquanto ela não tiver essa intenção, essa vontade, esse desejo, a vida dela continua a mesma. Então esse é o poder que nós temos, livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio, poder e escolha. Com esse poder e escolha que eu tenho, só eu posso decidir isso. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você. Então vamos lá. Não importa a história fatalística que essa mãe, que esse pai, que essa pessoa está vivendo. No momento que ela decidir, chega, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso. E ela começa a mudar o pensamento dela, as crenças que ela tem, o sentimento dela, ela começa a realmente ter uma intenção clara de onde ela quer chegar. Agora vamos lá, ela chega, agora vamos para um outro lado. Todas as pessoas de sucesso que você entrevista, que passam por aqui, todas, entrevista elas e veja qual é o padrão que todas elas têm cientificamente comprovado. Todas elas sabiam aonde queriam chegar. Anitta sabia. Eu não vou citar nomes assim. Se você vê uma entrevista antiga da Virgínia, a Virgínia fala, em tal ano eu vou ser muito rica, eu vou ter um relacionamento assim. Todas elas, então, ou seja... ela jogava pro universo. Jogava pro universo, mas isso é uma intenção. A intenção é a visão de futuro de onde eu quero chegar. É aquele sentimento que eu tenho dentro de mim, de que eu quero ser famoso, reconhecido, eu quero ser admirado, ou então eu quero ser rico. O universo tem infinitas possibilidades para eu chegar onde eu quero. Porque a minha parte, Léo, é desejar quem eu quero ser. É escolher, é intencionar, que é o quê? O meu sonho, a minha meta. Eu decido o que eu quero. Deus, como? O como são infinitas formas daquilo que eu quero se tornar realidade. Entendi. Anitta queria ser uma cantora famosa, dando só um exemplo que eu falei da Anitta. Existem infinitas formas para ela conseguir ter esse sucesso. Talvez não seja nem como cantora, mas dentro dela lá pequenininha, ela queria realmente ser famosa, ser um grande sucesso, ser rica. E o dom dela é a música. O universo vai criar uma forma de ela materializar o que ela quer. Nós temos no nosso Instagram agora postado recentemente a Mariana Rios, é isso? Mariana Rios contando exatamente como que ela co-criou todo, desde... Então está lá, como que ela co-criou. Como que ela co-criou. Ótimo. O que é co-criar? Porque é isso que nós fazemos. Ela não criou, ela co-criou. Ela co-criou. E o detalhe, ela não atraiu. Porque nós não atraímos os nossos sonhos. A lei da atração, atrair os nossos sonhos, é uma metáfora. É uma forma de falar sobre... lei da atração existe? Existe, mas não é atração, nós não atraímos, nós co-criamos, que é isso que eu vou explicar agora. Então eu não atraio o meu sonho, eu co-crio. Co-criar significa o meu poder de materializar a realidade. A realidade... Aí eu teria que falar um conceito mais científico. Mas vamos falar de uma outra maneira. O que é a criação da realidade? Quem é o criador de tudo? Deus. Deus. E Deus deu a nós o quê? Tudo. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E ele falou assim, metaforicamente falando, ele deixou tudo, nós temos direito a tudo. Tudo em abundância. O universo é abundante. Deus criou tudo. Criou todo o universo, ok? Deus criou todo o universo. Quem nós somos no universo? Co-criadores, co-autores da minha vida. O Léo cria a vida dele. Eu não posso criar a tua vida. Eu posso te dar um manual sobre a criação da realidade, que é isso que eu ensino, a holococriação da realidade, através dos meus livros, do meu curso. Mas você vai pegar esse manual e quando você fechar os teus olhos e falar, Léo, imagina a vida dos teus sonhos. Você está co-criando. Você tem direito a tudo, ok? Mas qual é a parte do tudo que você escolheu, que é a tua intenção, que é o teu desejo? É aquele carro dos sonhos? É a fama? É o sucesso? É o dinheiro que você quer manifestar? É um relacionamento dos sonhos? É a saúde? É o corpo dos sonhos? É as pazes com o teu pai, com a tua mãe? Eu não sei. Essa é a minha parte de coautor da minha vida. Então Deus nos deu tudo. O universo é abundante, tudo está à minha disposição. Mas qual é a parte que eu vou materializar para a minha vida?
Aí que entra a frequência. É a minha intenção. Mas a minha intenção é, eu quero um carro novo. Ou então eu quero saúde porque eu estou doente. Eu vou materializar, ou seja, manifestar essa realidade na minha vida? Sim e não. Porque depende do quê? Da frequência que eu vibro. Exemplo, se eu quero saúde, mas eu estou vibrando morte, doença, o que eu vou materializar? Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vibrando. Então, mais doença acontece na minha vida. Um outro exemplo, eu quero um relacionamento dos sonhos. Mas o que eu vibro todos os dias? O que seria se vibrar? Eu reclamo, eu falo mal dos meus ex, eu conto as histórias do quanto eu fui traída, eu fico remoendo isso, eu fico magoada, eu fico angustiada. E o que eu estou vibrando? Na traição. Eu estou vibrando no traste. Então assim, quem eu vou atrair? Vou tentar entender. Quem não sabe superar as situações... Continua repetindo ela. Bingo. É isso? Por então, quê? Assim, quem fica preso no passado... Fica recriando essas histórias ad infinitum. Mas eu percebo também muita gente que teve sucesso e fica preso no dia, no passado. Ai, saudosista. Ai, olha a época que eu fazia tal programa na televisão. Eu tive sucesso no passado. Mas esse passado não está mais presente, eu não tenho mais sucesso. Como é que eu posso voltar para isso? E mesmo eu não tendo pensamentos negativos, mas só que esses pensamentos não são mais atuais, são do passado. Eu não consigo. Enquanto eu não... Aí existe, lá no passado eu preciso aceitar esse passado, perdoar esse passado. E passou. E passou, ou seja, uma vez eu fui isso, só que aonde eu estou presa nesse passado. Esse passado tem frequência de quê? Quando eu olho para esse passado, o que eu sinto? Eu sinto angústia, ressentimento, me sinto injustiçada e sinto falta dele. Então eu estou cocriando o quê? Mais fracasso. Porque a frequência que eu estou vibrando não vai permitir com que o sucesso aconteça hoje, no futuro. Não existe possibilidade, tá? Não existe. Agora, se eu passar a olhar para o passado e ser grata por ele e comemorar no sentido de alegria, de apreciação, dizer, caramba, olha o sucesso que eu tive, olha quem eu fui e eu posso ser mais do que isso. Eu mereço ser isso de novo, eu mereço vibrar nisso de novo. Eu olhando para o futuro e criando um novo eu do futuro que está alicerçado no passado de quem eu fui, do sucesso que eu fui. Agora eu sou grato, eu não olho mais para lá com medo. Agora eu estou olhando para o futuro. Vou te dar um exemplo. A Elaine do passado tinha depressão suicida. A Elaine do passado, ela passou fome com os filhos dela. Fome? Fome. Ou seja, hoje eu sou uma treinadora de sucesso, reconhecida no mundo todo. Hoje eu tenho 15 milhões de livros vendidos, todos os meus livros best-sellers. Eu tenho ali mais de 200 mil alunos nesse momento matriculados nos meus treinamentos de treinamento mental. Mas 200 mil alunos? 200 mil alunos matriculados. É online. E a gente tem um evento... Quanto custa? O evento presencial e online. A gente tem um treinamento de R$2.000, tem um treinamento de graça, que as pessoas podem fazer agora. Pode fazer? Pode. Se a pessoa está em casa. Ela vai entender em 5 aulas, com 5 treinamentos mentais, que são 5 sessões de materialização de sonhos, com 5 aulas, com certificado de graça. Ela vai agora e ela vai expandir a mente dela e entender tudo aquilo que eu estou falando. Esse treinamento, ele custa R$2.000. No meu aplicativo agora, eu disponibilizo ele 3 vezes por ano gratuito. Então ele fica 1 mês ali gratuito, onde as pessoas podem entrar, fazer o treinamento. Totalmente gratuito, mas tem vários tickets. Um livro custa R$50, um treinamento R$2.000, uma mentoria R$50.000, uma formação de terapeutas, então tem vários tickets. Nosso evento presencial, onde a pessoa passa 3 dias comigo, que é o Co-Criador Milionário, treinando a mente dela para co-criar milhões. Uma pessoa que cocria milhões tem que ter uma mente de milhões, né? Então esse treinamento custa menos de R$1.000, empresas também. Empresas também, mas o foco é a pessoa. Então, empresas contratam a senhora? Contratam, mas é mais difícil. Por quê? Porque a Elaine, ela expande a cabeça da pessoa para ela querer conquistar mais. As pessoas vão pedir demissão. Exatamente. Então a empresa, ela... Deixa eu falar uma experiência pessoal. Ninguém nunca acreditou em mim. Sempre acharam que eu ia dar errado. Eu nunca fui o melhor da classe.
no vestibular para universidades públicas, eu zerei algumas disciplinas, não entrei. Mas não sei por que eu fui tão bem sucedido. Ninguém achava que eu ia ser bom em comunicação, porque eu nem falava direito quando eu era mais jovem. Mas eu era muito determinado. E uma coisa que eu acho que sempre, tudo que a senhora me falou, que sempre foi determinante, é que a minha autoestima era muito ruim. Então eu nunca acreditei em mim. Mas eu era, mesmo não acreditando, eu ia. Uma mente forte, determinado. Mas todo mundo dizia que eu ia me ferrar. Ninguém acreditava em mim. O externo influencia? Influencia. Influencia porque a mente coletiva, porém, influencia porque a mente coletiva, assim, quanto mais coletivamente as pessoas te empurram para cima e te admiram e mais rápido você vai, negativamente também. Porém, a mente, eu tenho o meu ambiente, que é o meu redor, que é a mente coletiva. É o Brasil, o mundo, é esse local, minha família. Porém, aí que entra as leis do universo, quanto é fantástico. A minha felicidade, o meu sucesso não pode estar determinado por ninguém além de mim. Olha como é lindo. Se as pessoas estão determinando o meu sucesso, é porque eu deixei. Entendi. Porque eu tenho esse poder. Mas a gente não precisa do olhar do outro. Então, por mais que a mente coletiva vai influenciar as pessoas do ambiente, essa ambiência, a minha se sobrepõe. Quando ela estiver, que nem você falou uma coisa muito interessante, tipo, eu tinha determinação. A determinação, ela é uma frequência acima de 400 Hz, quando a gente olha para a tabela do nível de consciência das emoções humanas. Então, ela é uma emoção que tem tração e força de ir. Porque ela está na polaridade contrária do medo, da insegurança, da angústia que te trava. A determinação tem muito movimento. Então essa é a minha história também. A senhora consegue medir? A gente mede. A frequência das emoções, ela é medida. Tem 400 Hz. Ela está assim, nós temos o nível da consciência e qual a emoção. Então é esse nível de consciência que é a determinação. A determinação está acima de 400, que é uma frequência de alta vibração. Então, a pessoa, por mais que ela esteja num ambiente que eu não acredito em mim, eu não tenho autoestima, eu vim da pobreza que seja, não tive pai, não tive mãe, vamos inventar um cenário. Mas ela tem essa mente forte. Quantas pessoas você conhece que conquistaram e vieram desse ambiente? Então, eu tendo essa frequência, essa determinação, eu vou conseguir galgar resultados. Então, a gente tem emoções que se sobrepõem, mesmo que o ambiente não tenha sido favorável. Mas, de novo, a minha frequência, ela vai se sobrepor. Ela sempre se sobrepõe. Vamos supor que você me diga assim, tá bom. Aí você me perguntou, mas nós precisamos das pessoas? Vamos lá, o que mais me perguntam? Elaine, eu estou tentando mudar minha vibração, mudar minha mente, como você me ensinou, porém, eu estou num ambiente da minha mãe, do meu pai negativo, meu marido não acredita nessas coisas e tal. Isso vai influenciar? Vai. E não. Vai quando? Quando eu estou na mesma frequência dessas pessoas. Porque aí a tua vibração contamina. Me contamina, mas nada pode me contaminar. Olha que interessante. Quando eu começo o meu despertar da consciência, meu autoconhecimento, tô focada que eu quero mudar a minha vida, tudo que está ao meu redor está sob o meu controle. Olha que interessante. Tudo. Aí olha como eu vou te provar. O Léo chega e me fala assim, ó, mas meu marido me incomoda. Tô numa sessão de terapia com você. Eu vou te dizer, Léo, é você que se incomoda com o teu marido. É você que se incomoda. Se você está se incomodando, ele fala, entra por um ouvido e sai pelo outro? Se você está se incomodando, nós temos que curar isso. O problema é da pessoa que ouve? Uau, Agora, calma aí. Vamos de novo. Eu quero saber da sua vida. Agora fiquei curioso da sua vida. Vamos lá. Me conta. Você era pobre? Eu sempre passei por dificuldade. Tá. Assim, nunca fui pobre, mas nunca fui rica. Tá. Eu conto uma história assim, ó. Quando lá na minha infância, eu nunca tive presunto e queijo para comer, mas tinha pão.
né? Mas não tinha, né? Então, ou seja, na minha família lá era assim. E eu sempre, né, desde pequenininha, eu queria crescer, eu queria ser próspera, eu queria... Tanto que tem uma história muito legal. Eu, quando era pequenininha, por não ter consciência e conhecimento sobre a vida, eu questionava, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci filha do Silvio Santos? Eu queria ser filha do Silvio Santos. Você queria já ter nascido rica? Eu queria, porque eu não entendia que a família que nascemos é aquilo que precisamos para ser o que viemos fazer no mundo. Tá, é tipo... Na família está a minha cura. É tipo, Deus te dá uma cruz que você consegue carregar. Não era a família que eu queria, era a família que eu precisava. Tá. Porque quando viemos a esse mundo, o que é a vida? Evolução, crescimento. Então, o que está acontecendo? As tragédias, as coisas na minha vida, a falta de emprego, o relacionamento ruim, tudo é criado, manifestado a partir da frequência que eu estou vibrando, a partir do meio em que eu vivo, o ambiente. Então essas coisas estão acontecendo, mas eu preciso passar de nível, eu preciso tirar 10 na prova. Então o meu crescimento, a minha evolução, que é limpando as minhas crenças, né, entendendo quais são meus sabotadores, por que isso me incomoda, por que isso me irrita, porque isso está em mim, eu preciso limpar, eu preciso mudar isso. Aí o que acontece assim, ó, quanto mais você limpa, aí você me fala assim, tá bom, meu pai me irrita, mas peraí, por que ele me irrita? E eu estou me desenvolvendo, estou cada vez mais aumentando minha frequência, que é nesse processo evolutivo. Eu vou perceber que, na verdade, o meu pai ele não vai mudar. O meu pai, metaforicamente, usando o exemplo de quem aqui me incomoda, me irrita, ele vai continuar sendo ele. Mas e por que eu não me irrito mais? Porque eu evoluí. Ele continua no comportamento dele, na atitude dele, que antes me irritava, me incomodava, me destruía. Agora, não faz mais sentido pra mim. É como se alguém falasse assim pra você, pra mim, tá? Ah, Elaine é burra. Não tem significado nenhum pra mim. Não tem. Agora, se a pessoa falar algo que eu... Então, o que nos magoa? Talvez seja o seu calcanhar de Aquiles. Aí, mas por que te magoou? Porque você concorda inconscientemente com a ofensa. Então, só nos magoa aquilo que concordamos inconscientemente. Aquilo que é uma dor que eu tenho. Vou te dar um exemplo meu, tá? E aí você tem que resolver isso. Eu tenho 3 filhos. Então, estar aqui nesse momento, viajando... Cara, se você falar assim, olha só que absurdo, ela deixou os filhos em casa. Aqui você vai me ofender. Você pode chamar de burra do que for. Não tem nenhum significado pra mim. Se eu falar que você é uma mãe razoável... Vai me doer. Eu sou capaz de... vai me doer no se peito. Questiona. Exato, porque eu concordo com você. Eu deixei meus filhos em casa nesse momento para poder trabalhar, para poder viajar. Então, ou seja, o que nos magoa, o que nos fere, quando o hater nos fere... Mas isso todo mundo é assim? Todo mundo, porque isso é psicologia. A mente funciona, nós funcionamos desse jeito. Por que nós estamos na vida, no mundo? Para evoluir. Então, tudo isso está acontecendo para o nosso processo de evolução. Então, enquanto eu não evoluo e não tenho essa consciência que a vida está aqui, né, para que eu possa evoluir cada vez mais, essas coisas continuam acontecendo. Até todo mundo vai evoluir nessa vida? Não. Lembra que eu falei? Pessoas vão partir e não vão ter evoluído, desperdiçaram uma encarnação. Porque para eu evoluir, o que eu preciso? Consciência. E olha o que é mais interessante, olha o papel do Léo para o planeta, vamos expandir isso. Olha o papel do Léo para o planeta nessa entrevista. Quantas pessoas nesse momento vão estar assistindo isso e vão dizer, caramba, faz sentido. Eu estou acordando, trabalhando e dormindo e sem perceber que a vida é uma evolução. Então significa que essa entrevista está despertando milhares, talvez milhões de pessoas que estavam... Mas você entende que a maioria da população está no automático? Sem dúvida. A maioria. E eu vou te falar que é mais de 90%. Mas só que tem um detalhe que eu vou te falar, olha que interessante. Mais de 90% estão no automático, julgando, reclamando, se vitimizando, com medo, com culpa, com frustração. Então, você diz que esses são os problemas. Aí eu vou te dizer uma coisa, todas essas pessoas, todas estão com problema financeiro. Duvido quem discorde de mim. Duvido. Quem se vitimiza? Se vitimiza, julga, reclama, medo, frustração, mágoa, ressentimento. Essas emoções de baixa frequência criam uma realidade de escassez.
Se eu estou vibrando na reclamação, no julgamento, se eu sou vítima, você é o culpado. Logo, eu estou vibrando aonde? Na falta. Falta é o quê? Escassez. Escassez é o quê? Pobreza. Bingo. O que eu preciso? Elevar a minha frequência. Aí vocês vão perguntar, mas a maioria está vibrando automático? 90% estão no automático. 90%. E 90% estão vivendo que realidade lá fora? Tá bom, eu não vou falar, mas eu vou falar dos outros 10%. Os outros 10% são os ricos, são os felizes, são as pessoas de bem com a vida. A pessoa que acorda de manhã e diz, a vida é incrível. Eu não nasci rica, mas eu criei uma realidade de prosperidade. Criei uma realidade. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Tem muito rico que vive como um pobre. Né? Que vive uma vida pão dura. Que vive pechinchando tudo, avarento, que nem vive o dinheiro que tem. E esse cara, como é que a gente explica? Tem duas maneiras de explicar. Primeiro, ele compensa a frequência vibrando alto em outras emoções de alta frequência. Talvez ele seja grato, talvez ele viva feliz, em alegria, mas não parece. Tá. Mas não parece. E a gente poderia analisar milhares de casos. Então, nós temos este caso de compensar, por exemplo, eu tô pechinchando, tô aqui, né, avarento, como você falou, mas eu tenho uma vida harmônica. Predominantemente, eu estou no fluxo, em harmonia. Então, isso vai gerar fluxo. Qual a frequência do universo? Harmonia. Qual a frequência que precisamos vibrar para predominantemente manter o sucesso, a prosperidade, crescendo cada vez mais? Harmonia. E como é que vivemos? Hoje estou feliz, amanhã triste, hoje estou com raiva, amanhã alegre. Isso é desarmonia. Qual é a outra maneira? A outra maneira é, ele até pode ser próspero, ele até pode ser rico, porém, o teste da evolução da vida dele não é o dinheiro. Pode ser relacionamento, pode ser saúde. Entendi. Ele até pode ser rico. Agora entendi. Mas ele vai, olha o que é, todo entendeu? Mundo tem um. Todo mundo tem. Um teste. O meu era dinheiro. Tanto que eu te falei. Por isso que dinheiro é tão importante para sua vida. Exatamente. Então eu me tornei uma treinadora de... Se você ficasse pobre de novo? Eu ficaria rica em poucos meses. Por quê? Eu voltaria a ser rica de novo. Porque a riqueza de dinheiro, não é... rica de dinheiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou a primeira mulher a fazer 10 milhões de reais em 7 dias no Brasil. Hã? É. E eu te falei que em poucos anos atrás, eu fui dormir sem ter o que comer. Eu morava dentro do meu escritório com os meus filhos. 8 milhões de reais em 7 dias? Em 7 dias. Eu vou explicar uma outra coisa que eu vou dar um dado que as pessoas vão procurar. Eu sou a primeira mulher numa única plataforma de pagamento a fazer 100 milhões de reais. Hã? É. Isso. 100 milhões de reais em uma única plataforma de pagamento em apenas uma das minhas empresas. Mas vamos voltar. 100 milhões? 100 milhões. E eu sou a primeira mulher a fazer 10 milhões em 7 dias. Como? 1 milhão em 5 minutos. Não, gente. Tá bom, mas vamos voltar. Vamos dar um outro dado, tá? Poucos anos atrás, eu te falei que eu morava dentro do meu escritório com os meus filhos e fui dormir sem ter o que comer. Eu tinha depressão suicida, tentei me matar 5 vezes, porque a minha mente fraca, essa mente que nós falamos aqui, ela encontrava uma única solução para esse cenário, a morte. E aí a depressão suicida. Na minha cabeça, como que eu pagaria? Como que eu conseguiria alimentar os meus filhos? Como que eu conseguiria voltar a crescer a minha mente de vítima? Quem eu era? Vítima. Vítima. Alguém me traiu, me enganou, me magoou, fez o mal comigo e eu fiquei nesse cenário, como você falou. Eu paralisei anos da minha vida nesse cenário, remoendo o ressentimento, a mágoa. E o que aconteceu com a minha vida? Cada vez piorava. Porque a minha frequência era de vítima, de ódio, de raiva, de ressentimento. Nesse momento, eu cheguei a 700 mil reais em dívidas. Por isso que eu tentava me matar, mesmo com os meus filhos pequenininhos, né? Bebês. O Arthur tinha 90 dias quando engravidei da Laura e fui morar dentro do meu escritório com a minha maior de 7 aninhos. E ali eu fiquei anos com depressão pós-parto, depressão suicida, tentando sair dessa situação, porque eu, Léo,
acreditava no poder do pensamento positivo. Olha que interessante que eu vou falar, que lindo. Porque as pessoas que estão assistindo e vendo, ouvindo, elas dizem, cara, mas eu também acredito. E por que a minha vida não muda? Porque eu acreditava no pensamento positivo, então eu pensava o seguinte, se eu sou positiva, se eu estou pensando positivo e a minha vida piora cada vez mais, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu acreditava mesmo nesse estudo, eu vinha desse estudo, eu vinha da psicologia. Então, eu comecei a estudar. Eu queria encontrar as respostas científicas para aquilo que havia acontecido com a minha vida. Existia uma pergunta dentro de mim que não calava. A pergunta era, o que eu fiz para destruir com a minha vida? Ao mesmo tempo que eu tinha essa pergunta, era uma dualidade entre os meus atores. Os meus atores, né? Eu era vítima. Então era uma dualidade. Só que essa resposta não existia. Então eu parto a estudar desde a Bíblia, a filosofia de vida, a ciência, por isso hoje me tornei uma neurocientista, sou formada em física quântica com os maiores cientistas do mundo, né? Todos os treinadores de Quem Somos Nós, de The Secret, que é o segredo, eu me formei, né? Eu sou multiplicadora no mundo com Amit Goswami, que é um físico indiano, fiz treinamento com Tom Campbell, com Jean-Pierre Garnier Mallet, que é um físico indicado ao prêmio Nobel, e aqui tudo estudando ciência. Eu queria entender como funcionamos, como o universo funciona e como que eu poderia mudar a minha vida. Nesse cenário, eu tinha o meu filho muito doente. Então, eu entendi com muita clareza aquilo que até então os livros não ensinavam. Porque eu entendi que, olha só a resposta pra gente abreviar. Eu era positiva? Eu era. Durante 5 minutos, que era quando eu acordava de manhã. E o restante das 23 horas e 55 minutos do dia, eu era angústia, eu era medo. Eu era escassez, eu era dívidas e mais medo e ódio e raiva e vingança de todo aquele cenário que eu estava vivendo. Mas não existia em nenhum lugar escrito que estas emoções estavam destruindo e iam me levar à morte. Então eu começo a entender e eu compilo esse estudo todo, por isso hoje todos os meus livros, são 9 livros já, todos best-sellers, mais vendidos do Brasil, como também o meu treinamento Holococriação, o treinamento presencial Co-Criador Milionário. Então, nesse momento eu tenho R$700 mil em dívidas e eu literalmente ia dormir sem ter o que comer, ia dormir com fome. Passei fome com os meus filhos. E eu começo a mudar minha frequência. E eu mudo minha realidade muito rápido. Eu mudo minha realidade, assim, quando eu entendi tudo. Foi muito difícil chegar até o estudo todo, o entendimento todo. Quando eu entendi o estudo, eu mudei muito rápido. Quando eu mudei a minha vida muito rápido, a ponto de ter 1 milhão no banco e não saber o que fazer com esse dinheiro, e ter conseguido pagar a escola dos meus filhos, que era meu sonho e tudo mais, e eu entendi que esse conhecimento todo não era para o meu ego apenas. Meu ego no sentido de dirigir o carro dos meus sonhos, de comprar a minha bolsa de marca, não era para mim apenas. Era para que eu pudesse dividir e ensinar tudo isso para o mundo. E aí começa a Elaine treinadora, né? Você sabe que eu estava vendo essa semana uma série chamada The Crown, sobre a realeza britânica. E mostrava especificamente sobre Lady Di, a Diana. Numa conversa com uma amiga dela, ela diz assim, a amiga dela fala para ela, você reparou que você é viciada em drama? Ela é viciada em drama. Tem gente que gosta de contar drama, de ter uma vida sofrida. Porque parece que isso é algo que vai mostrá-la... Amenizar. Ou então mostrá-la que superou, enfim. Sim. Que gosta do choro. Tem gente que é assim, vai morrer assim, você não acredita? Vai morrer assim, mas não deixa de ser bem-sucedida. Como é que uma pessoa pode ser viciada em drama e ser a Lady Di? Mas qual o destino da Lady Di? Gente... Sério? Mas você não acha que ela teve uma vida bem-sucedida? Sim, mas e qual... ok, a gente analisaria uma série de coisas aqui, né? Mas qual foi o drama do destino da Lady Di? Nossa, ela morreu cedo. Nossa, ela não tem resposta. Você poderia me perguntar o seguinte, o quê? Vamos lá, só fazendo uma analogia, mas como que o ator que faz um papel fatalístico, ele é rico?
Porque ele está atuando. Não, tudo bem. E isso, mas as pessoas não entendem. Quando ele sai de lá... Não, mas tem aí... Nós poderíamos falar do Coringa. O Coringa faz, lá do Batman, ele faz um papel fatalístico, ele acaba o filme, ele não consegue sair do papel. Qual foi o destino dele? E aí, leva o personagem pra cama. Exatamente, e morre. morreu. Agora, se eu estou atuando, ou esse é o meu trabalho, Elaine, eu sou um juiz, eu estou trabalhando. Entendi. E eu estou. Aí, ok, eu filmei uma cena muito ruim hoje. E aí o Léo é meu colega de trabalho. Eu falo assim, Léo, vamos tomar uma cerveja? Porque hoje o dia foi incrível de gravação. Qual é a frequência que eu estou vibrando? Alegria, sucesso. Então, esses detalhes, então eu estou. Mas a realidade, a frequência que estamos vibrando. As histórias que eu vou contar, pessoas que adoram, sei lá, ouvir e ler essas notícias fatalísticas, de repente... Tem isso também? Tem. Por quê? Porque aí teríamos que entender um pouco de ciência mesmo. Quando eu leio a notícia fatalística, eu estou criando aquela realidade para minha vida. Se eu me emocionar, se eu vibrar nessa notícia. Por quê? Porque aí um detalhe, só para as pessoas entenderem, qual é a diferença entre eu vibrar numa frequência fatalística e eu visualizar a vida dos meus sonhos? Pro universo é a mesma coisa. Quem está lendo, vendo, sentindo, falando, sou eu. Aquilo que sai de mim. Por isso que julgamento. Quando eu julgo o outro, eu crio aquela realidade para mim. Tem gente que adora ver reportagem de tragédia. Porque é a consciência que ela se encontra. A vida dela é uma tragédia. A vida dela é totalmente relacionada a toda essa ambiência que ela gosta de ver, que ela gosta de assistir, que ela gosta de estar envolvida. A energia dela está envolvida nessa frequência. E você fala que não só em relação a dinheiro, você consegue inclusive, que tem gente que não consegue deslanchar na vida emocional, na vida pessoal, nos relacionamentos. Como é que uma pessoa consegue, a partir dessa sua frequência, melhorar o relacionamento interpessoal? Ai, lindo, porque assim, as pessoas me perguntam, Elaine, como que eu cocrio a minha alma gêmea, né? Se eu... Cocrio a sua alma gêmea? Ou atraio, ou manifesto, Você acha que todo mundo tem alma gêmea? Todo mundo tem uma alma gêmea. Você encontrou a sua? Eu já, várias. E atualmente? Olha que interessante, várias almas gêmeas, várias? Né? Então nós temos uma só. Eu só. acredito que nós temos várias almas gêmeas. Mas... Eu acredito que a pessoa que está conosco é a pessoa que nós precisamos naquele momento. Pra quê? Tá. Então aquela pessoa está me ensinando algo, eu estou evoluindo com ela, eu posso permanecer com ela como ela pode ter... Ela carrega, ela porta aquilo que eu preciso. E aí, não foi assim nos seus relacionamentos anteriores? Essas pessoas vão te ensinando ou a ser mais calmo, mais amoroso, mais atencioso, e isso vai te levando a todo momento... A evolução. A evolução, que são relacionamentos muito mais evoluídos, muito mais alinhados com aquilo que você deseja. Mas vamos lá, para cocriar a alma gêmea, né? Cocriar eu tenho que... Porque existe uma alma gêmea para mim. Como que eu cocrio ela? Como que eu manifesto ela na minha vida? Eu preciso ser o que eu quero ter. Olha que interessante, se eu sou uma pessoa resmungona, reclamona, com crenças de não merecimento, de traição, de que todo relacionamento é ruim, que todo mundo é traste, desconfiando de todo mundo, quem eu vou sintonizar? Eu estou vibrando nesta frequência, quem eu sintonizo no meu campo? Pessoas que fortalecem aquilo que eu sinto. Então eu preciso elevar minha frequência. Então é o tal do dedo podre. Você acredita então que existe pessoas com dedo podre? O dedo podre é a frequência baixa. Sim. Porque eu estou munida de reclamações. Essas reclamações dos relacionamentos anteriores que eu tive e que eu não limpei, que eu não perdoei, que eu não soltei do meu campo, a visualização de quando eu penso em relacionamento, quando eu desejo um relacionamento, é o quê? É aquilo que eu tinha. Então, conscientemente, o que você realmente quer, o que você deseja, qual é esse relacionamento? E se eu estou vibrando no medo de ser traída, o que eu vou sintonizar? Alguém que me traia. Um relacionamento está dentro dessa frequência. Eu preciso, de novo, limpar essas minhas crenças, mudar minha frequência, elevar minha vibração, porque existe alguém incrível que está procurando alguém como eu. Existe alguém no universo que quer exatamente alguém como eu sou. Mas enquanto eu estiver vibrando em todas essas tragédias amorosas que aconteceram ao longo da minha vida, eu continuo repetindo esses relacionamentos, como falamos inicialmente.
Então, Que loucura. qual é o desejo claro daquilo que eu quero? Que frequência eu tenho que vibrar? Como que eu me alinho com essa pessoa incrível? Eu tenho que ser incrível para sintonizar essa pessoa incrível. Talvez eu queira alguém companheiro, mas eu sou individualista. Talvez eu queira alguém que seja companheiro comigo no meu trabalho, que seja comigo, seja amoroso, seja carinhoso, mas eu sofria e tô sempre magoada, com uma cara de emburrada, sempre chateada. Se eu estou vibrando nisso, eu vou ter alguém igual, porque semelhante atrai o semelhante. Então, de novo, a mudança da minha consciência, a minha evolução vai fazer com que eu limpe essas crenças todas, perdoe isso, limpe isso, eleve a frequência e eu vou sintonizar relacionamentos alinhados com o que eu verdadeiramente quero viver. Enquanto isso, outras pessoas vão sendo sintonizadas de acordo com o quê? Com o seu momento. Com a frequência que eu tô vibrando, com o meu momento. E essas pessoas, então, é aquilo que eu preciso, que eu não entendi ainda. Continuo atraindo essas pessoas que vão fortalecer o meu medo. Medo de ser traída, medo de ser enganada, porque é isso que eu vibro predominantemente. Você já foi traída? Já. E era isso que eu vibrava. Mentira. É. A todo momento procurando o celular e isso, uma pista. O que eu estou cocriando de uma certa forma? Mas você já sintoniza a pessoa que tem predisposição para fazer isso. Porque era aquele medo que você tinha. Até o momento que você entende, cara, eu preciso mudar essa Elaine. Eu preciso mudar minha vida. Eu quero mudar a minha realidade. Eu não quero viver desse jeito. Você não tem medo de mudar? De fazer mudanças na sua vida? Não. De terminar um relacionamento? Nenhuma das hipóteses. De trocar uma... Não. Sabe por quê? De pedir demissão? Nunca. Nunca. Mas a Elaine do passado tinha. A Elaine na frequência que ela vibra hoje... O novo assusta demais as pessoas. O novo. Qualquer novidade. Mas na verdade, assusta... Você não concorda? Não. Assusta. A Elaine não concorda. A Elaine treinadora que conhece a consciência das pessoas concorda. Eu, Elaine, tá. não. Você entende. Aí é o que eu vou te explicar. O que é o medo? É a falta de coragem. É. Então, na verdade, quando eu entendo, quando eu tenho uma imagem de futuro daquilo que eu quero me tornar, da onde eu quero ir, são essas mudanças que vão fazer com que eu chegue nesse lugar. Então, se eu estou alinhada com para onde eu estou indo, qual o propósito disso, vir aqui fazer isso a troco de quê? Ah, mas é pra cá que eu tô indo. Ah, então fez sentido a entrevista, fez sentido aquilo que eu faço, por mais desgastante que seja. Eu ficar 3 horas dando autógrafo, cara, é cansativo de salto fino. Ah, mas peraí, eu tô indo pra cá. Eu quero conquistar o mundo, eu quero com que os meus livros... Opa, agora fez sentido aquilo que eu estou fazendo. Então, essa mudança, ela na verdade, o medo de mudar, o medo de tomar decisões está relacionado à frequência que eu tô vibrando, que é a falta de coragem, que é a insegurança, que é a incapacidade, a falta de uma direção de o que é o futuro que eu quero ser, o que eu quero representar, o que eu quero fazer. Então, quando eu entendo que o universo, quando eu entendo como o universo funciona, esse medo ele não existe mais. Esse medo está relacionado à falta de consciência do propósito da criação humana. Qual é o sentido da vida? O nosso lugar no mundo é de evolução e de crescimento. Mas existe uma frase que eu falo pra mim, que essa frase me alicerça em tudo. Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis acontecem comigo. Então não importa o que eu for fazer, não importa a decisão que eu tomar, eu tenho certeza que será incrível. Então existem coisas que vão te alicerçar, de que tudo que eu faço vai dar certo, tudo tem um propósito maior, que vai fazer com que milhares de pessoas sejam transformadas. Então, quando você tem isso, o direcionamento é mais fácil para tomada de decisões. Qual é a minha frequência? Você sabe? Eu teria que medir, não é uma medição perceptível de assim. Eu consigo Como é que ter você mede? noção, tá? Noção? Nós temos dentro, eu tô levantando aqui. Não, relaxa, tá tudo Não, bem. eu consigo ter noção porque como eu sou uma neuroterapeuta vibracional e formo terapeutas, eu conheço o campo. Mas pode falar, Mas eu tô a preparado. medição de frequência dentro dos nossos cursos é feito com equipamentos, com aparelhos e tal. Mas uma noção. A noção é os 400 Hz. 400 Hz, ela não é uma frequência baixa, não é uma pessoa que vive em frequência baixa, nem neutra, são os primeiros níveis de uma frequência alta. Os primeiros níveis, tá? Vamos lá. O que é o divisor, tá? Acima de 200 Hz são frequências altas, abaixo são frequências baixas.
Do 200 ao 300 são as pessoas que estão no nível de razão, no nível do otimismo. São pessoas que começam a mudar a sua realidade. A pessoa que assistiu isso aqui e falou assim, cara, eu vou mudar a minha vida. Eu entendi que tudo está na minha mente e tem razão, porque tudo que ela falou é o que eu estou sentindo, é meu comportamento diário, eu realmente sou assim e essa realidade está assim, então eu vou procurar formas de poder mudar a minha vida, nem que seja para provar para a Elaine que ela está errada. E aí tem um outro nível, que você está acima ainda disso, que é o nível que você mesmo falou, né? O nível em que existe um desafio, eu vou e faço, algo me motiva, eu quero ser um representante de impacto para as pessoas, eu quero um lugar de significância, eu quero ter reconhecimento, eu quero ser admirado, eu quero fazer algo de valor, eu tenho determinação para isso, que é ali no nível entre o otimismo e os 400. Os 400 já é um processo de perdão. Por mais que você não consiga perdoar algumas coisas que eu sei que está no campo, né? Que guarda ressentimento, que guarda algumas coisas, mas no nível que hoje você está, você já começa e já consegue sim. Talvez o que faltava fosse essa entrevista. A compreensão de que se eu não soltar tudo isso, é o termo que a gente usa, se eu não perdoar tudo isso, aquilo que você sente em relação a algo, alguém ou alguma coisa, determina a tua conta bancária. E aí eu poderia te dizer o seguinte, Léo, você vai deixar com que essa situação determine o carro que você vai dirigir? Quantos milhões você vai ter no banco? Quantos milhões de novos seguidores você vai ter? Essa situação aqui, então se vinga, perdoando. Eu comecei a fazer isso na minha vida. Então se vinga, perdoando. Eu comecei a fazer. Porque sabe aquilo que você está emanando está voltando para você e não chega aqui. Eu comecei a fazer, sabe o que? Ignorar algumas coisas. Ignorar. Coisas que me fazem mal, eu não falo, não cito nem o nome, sabe? E a minha vida evoluiu. Enquanto eu ficava muito preso... Porque você não entrou mais em ressonância com aquela frequência. Se eu tenho um conflito aqui, uma situação aqui, tá? Um conflito com alguém, alguma coisa, alguém, tá? Toda vez que eu olho para esse conflito, eu tenho um sentimento que eu estou sentindo. Essa pessoa devolve com o mesmo sentimento. Isso, o Léo está emitindo frequência, essa pessoa também está. E vocês precisam vibrar na mesma frequência para o conflito existir. Ok? Então, toda vez que você tem algo que está te magoando, te ressentindo, frustrado, chateado, algo que aconteceu, e quando você olha para esse evento, com essa frequência que você está, você aumentou ela. Você colocou uma lenha na fogueira. Então, o que você fez? Eu dei luz. Isso é o que eu ia explicar cientificamente agora. O conflito está aqui. Antes, o Léo estava aqui, batendo. E quanto mais bate, isso aqui não acaba nunca. Porque uma frequência só pode se retroalimentar da mesma. Uau! Então você devolvia, a pessoa devolvia, a situação devolvia, e não vai sair nunca. Ad infinito. O que você fez? Mesmo sem ser um holococriador, sem ter feito meu curso. O conflito estava aqui. Você de alguma forma pensou o seguinte: eu não vou entrar nessa frequência. Você se elevou. Você mandou luz, você mandou amor, você mandou perdão, frequências de alta vibração. Essa pessoa, ela até pôde continuar um pouquinho com raiva de você, essa situação, mas não tem como, porque o Léo não estava aqui mandando a mesma frequência para ela. Ninguém briga sozinho. Ninguém briga sozinho. E a partir do momento que você começou a emanar a realidade que você queria, a situação que você queria enxergar, essa situação começou a ser iluminada. Ela começou a ser dissolvida. A frequência, a energia densa que estava aqui, ela começa a se dissolver e ela vai se moldar de acordo com o que está aqui, desde que aquilo que está dentro de você, essa luz que você está emanando, seja benevolente. Seja realmente amor, seja realmente perdão, para que isso se resolva, e não aquela raiva com um pouquinho, né, de amor ali, tô com raiva de novo, mas e quando eu sentir essa raiva, tá tudo bem também, porque eu vou limpar, porque eu quero com que isso aqui seja eliminado. Perfeito. Elaine, muitíssimo obrigado. Parabéns. Obrigada. Você fala muito rápido. Eu tenho que acompanhar você, é difícil. Você é muito inteligente. Minha mente, ela processa muito rápido. A sua velocidade, a sua vibração é aqui. É muito impressionante. É um pouquinho mais só. Eu quero que você fale pro pessoal onde as pessoas podem te encontrar. Perfeito. A pessoa está numa situação ruim agora. Tá. Como é que pode ver uma luz no fim do túnel com esse seu curso? Lindo. Então vocês podem me encontrar no Elaine Ourives, que são as minhas redes sociais, tá? E como eu falei antes, vou oferecer para vocês no app Elaine Ourives, no meu aplicativo, que é gratuito, tem lá treinamentos, Léo.
Tem mais de 50 mil reais em treinamentos gratuitos. Tem muitos treinamentos gratuitos, tem e-book, tem técnica para fazer agora. Técnica de reprogramação vibracional, que eu crio o holograma do futuro, de quem eu quero ser, do que eu quero fazer, de quem eu quero me tornar, onde eu guio a pessoa a limpar a mente, a desprogramar todas essas coisas que nós estamos falando, elevar a frequência e criar o futuro desejado. Eu tenho várias dessas técnicas gratuitas para você experienciar e já mudar a tua vida. E depois, é claro, se você quiser investir em você, tem os meus treinamentos, tem os meus livros, aí fica aí na tua vontade de crescer e chegar aonde você quiser. Elaine Ourives em todas as redes sociais. Elaine, Obrigada. Fica com Deus, tá? Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.